Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo vem falar aos nossos corações a respeito do conselho. No capítulo de número 5 do livro de Esther, no versículo 13 e 14, o Espírito Santo vai falar para a gente a respeito do conselho. Mas antes disso, eu profetizo na sua vida que tudo que fosse para dar errado, nesse dia de hoje, nesse mês que está acontecendo agora, eu profetizo que tudo que fosse para dar errado, venha dar certo. Aqui no livro de Esther, capítulo 5, vai estar falando de um rei chamado Azuero. E aquele rei chamado Azuero tinha um servo chamado Amã. Aquele homem chamado Amã, ele, vamos dizer assim, abaixo do rei, era ele. E ele se sentia muito importante. Ele gostava que, na onde que ele passasse, as pessoas se prostrassem diante dele. Mas ali, naquela época, tinha um homem que não se prostrava a ele, chama Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava diante dele. E Amã tomou um ranço tão grande na vida dele por Mardoqueu. Ele se implicou grandemente com ele, que um belo dia ele chegou em casa, angustiado, que a palavra fala que ele estava angustiado, insatisfeito de todo mundo prostrar diante dele, só menos Mardoqueu. E aquele homem, ele fez um decreto, ele preparou um decreto e colocou o rei para estar executando aquele decreto que era para matar todos os judeus. Todos os judeus daquela época. Só por causa de quê? De Mardoqueu não prostrar diante de Amã. Mas Amã tomou um ranço muito grande por ele. Então toma cuidado quando você se implica com a pessoa, quando você toma um ranço por pessoa. O conselho que você pode dar pode causar morte, mas pode causar uma consequência para você, um sofrimento para você, ou vice-versa. Aquele moço, Amã, chegou um dia em casa, como está falando aqui no livro de Esther, capítulo 13, fala bem assim: porém, tudo isso não satisfazia enquanto viu o judeu Mardoqueu assentado à porta. E então disse Zeras, sua mulher, e todos os seus amigos, façam uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã disse ao rei, enforca nela Mardoqueu, e então entrará alegre com o rei ao banquete. A alegria de Amã era matar Mardoqueu. A satisfação de Amã tinha que matar Mardoqueu. E aonde que vem falar sobre o conselho? Zera significa ouro. Então a gente pode imaginar que aquela mulher valia muito. Era uma mulher muito preciosa. Mas o conselho que ela deu para Amã nos mostra que era um ouro de touro. Era um ouro que ia trazer só prejuízo. É a mesma coisa de você comprar um brinco, uma correntinha folheada, tomar o primeiro banho e ali ela se desbotar. Só tem boniteza por fora. Por dentro só vai sair coisas más. A Bíblia fala que o nosso coração, que a nossa boca fala que o coração está cheio. E nós vemos que o coração dessa mulher, chamada Zeras, não tinha coisas boas. Ela aconselhou a Amã a fazer uma forca de 20 metros de altura. 50 côvados vai ser equivalente mais ou menos 20 metros de altura para se enforcar Amã. Ele queria colocar Amã como uma bandeira, como um pentestal para todo mundo ver que quem não se prostrasse diante de Amã iria parar naquele local. Aqui nos mostra da lei da semeadura. Vocês vão entender o que é a lei da semeadura. Nos nossos dias de hoje as pessoas falam a lei do retorno. Tudo que você planta, você vai colher. Se você plantar coisas boas, você colhe coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. Mas beleza. Essa mulher chamada Zera deu um conselho para Amã. Amã foi lá e preparou aquela forca. O conselho que aquela mulher deu para Amã foi um conselho que trouxe consequências. E qual o conselho hoje que você dá para o seu marido? Qual o conselho hoje que você dá para sua esposa? Qual o conselho que você ouve? Para estar resumindo aqui, para não ficar muito comprido,
Nós vemos também, na Bíblia fala também do homem do rei, chamado Saul. Saul, ele foi buscar um conselho a uma cartomante, vamos dizer assim no nosso dia de hoje, a uma macumbeira. E a partir do momento que Saul foi buscar um conselho para aquela mulher, causou morte para ele. Primeiramente a morte espiritual, depois a morte física. Trouxe uma consequência grandiosa para a vida do rei Saul. E nós vemos também que a mesma situação que aconteceu com Amã foi a morte. A mesma torre que Amã construiu com as suas, vamos dizer assim, com seu amando, foi a mesma forca que ele se enforcou, que o rei mandou enforcar ele. E naquela época teria que ter muitos filhos. Todos os filhos de Amã foram enforcados junto com ele. Os 10 filhos. Porque naquela época, enquanto mais tinha filhos, mais os pais, quando chegasse na época da velhice, os filhos naquela época, os filhos que criavam os pais. Os filhos que sustentavam os pais. O conselho que Zera deu para Amã trouxe a morte para Amã, mas trouxe consequências para Zeras. Zera viu o seu marido sendo enforcado, os seus filhos sendo enforcados. E aqui no capítulo de número 8, vai estar falando que o rei fez um decreto e mandou tirar Zera da casa e deu para Mardoqueu. Então veja bem o conselho que você está dando. Esse conselho pode causar morte, pode causar confusão, pode causar uma destruição à pessoa que você está dando. E para você traz consequência. Zera sofreu uma grande consequência. Zera foi parado na rua. Zera foi parar, vamos dizer assim, debaixo de uma ponte. Ela não teria mais morada. Ela não teria mais os filhos para sustentar ela na velhice dela. Qual o conselho que você está dando? Ou qual o conselho que você está ouvindo? Trazendo essa palavra no nosso dia de hoje, por muitas vezes uma pessoa pode estar dando um conselho para você separar da sua esposa, do seu marido. Por muitas vezes o seu marido, a sua esposa virou a cabeça e você pegou e está indo na linha de um conselho errado. Indo na linha de um conselho com a pessoa solteira está te aconselhando você que é casado. Ou por vice-versa. Ou você está aconselhando o seu marido, a sua esposa, sobre um acontecimento que aconteceu na igreja. Essa palavra também traz nos dias de hoje, no mundo espiritual. Por muitas vezes o seu conselho pode afastar pessoas da igreja. Você está ferido e vai ferir em cima de pessoas, ou vice-versa. Qual o conselho que você está ouvindo? No livro de João nós vemos, a Bíblia fala que o nosso Consolador é o Espírito Santo. Saul largou de receber o conselho do Espírito Santo, o conselho de Deus na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, e foi ao encontro de um conselho, de uma cartomante, de uma vidente daquela época, vamos dizer assim, nos dias de hoje, de uma macumbeira, e ali causou a destruição para o rei Saul. A mesma forca que Amã fez, ele foi enforcado. Então, dependendo do conselho que você dá, ou que você está ouvindo o conselho, você vai acabar sendo enforcado. Você vai se enforcar no mesmo conselho que a pessoa te deu. E essa pessoa que te deu o conselho, ela sofre consequências. Então, hoje o Espírito Santo está trazendo essa palavra para você. Qual o conselho que você está ouvindo? A respeito de alguém, a respeito do Senhor. A pessoa que te está dando um conselho para você afastar dos caminhos do Senhor, essa pessoa, você pode ser sincera, essa pessoa não é do Senhor. Então, meu irmão, eu venho fazer para você esse convite para receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Recebe esse conselho que o Espírito Santo está te dando hoje. Eu ministro na sua vida paz, alegria, saúde, libertação, cura em nome de Jesus. Deus te abençoa. Um forte abraço. Fica com Deus.